no YouTube, e eu estou aqui no Zoom também, conversando com o pessoal, que são materiais que realmente eu deixo salvo e vou compartilhar lá na comunidade do Socorrista na Essência. Legal? Então deixa eu preparar tudo aqui, porque eu estou com o slide aqui, vou deixar ele pronto para me compartilhar com o pessoal do YouTube. No jeito aqui. Então, pessoal, seguinte, hoje nós vamos falar sobre a terceira característica de um socorrista de sucesso. É isso aí. Essa terceira característica a gente vai falar sobre autoconfiança. Ah, Flávio, mas por que você está falando sobre isso? Eu resolvi fazer realmente uma jornada, falar sobre as 16 características de um socorrista de sucesso. É isso aí. Aonde que eu falei, cara, o socorrista, pelas minhas teses que eu estava estudando, sobre o acompanhamento que eu faço com vários profissionais que trabalham na área salvando vidas, só para mim realmente compartilhar aqui com vocês, é o seguinte, quando eu falo socorrista, eu enquadro todos, bombeiros, socorristas, técnicos de enfermagem, enfermeiros, médicos, condutores de veículos de emergência, segurança do trabalho, pessoal da segurança privada, todas as pessoas que realmente tiram o seu tempo para salvar vidas, certo? Eu não estou falando da profissão socorrista, eu estou falando realmente da ação, da atitude que você tem de realmente querer salvar uma vida. E isso é digno de respeito. Então, quando eu enquadro um socorrista, quando eu falo socorrista, eu enquadro todas essas pessoas, todos esses profissionais que realmente tiram um tempo para salvar vidas, e isso é importante, legal? Então, todas as dicas que eu falo, todos os insights que eu faço, todos os treinamentos, toda a mentoria que eu acompanho, realmente é sempre para quê? Para que eu consiga transformar pessoas melhores, para que elas se transformem em profissionais melhores ainda, para que eles possam salvar mais vidas, principalmente a própria vida. Ah, Flávio, mas por que você está falando? Não, eu não estou falando só da questão do risco, porque nós, socorristas, corremos risco o tempo todo. Não estou falando só do risco da gente se acidentar ou até morrer em um atendimento, em um acidente. Mas eu estou falando também salvar sua própria vida, é para você dar uma vida melhor para sua família, dar uma vida melhor para você, para que você realmente não trabalhe igual um louco, ok? E não tenha tempo nem para sua família, para que você não consiga acumular dívidas. Então, são coisas essenciais que um socorrista ele tem que se preocupar em cuidar disso, porque quando ele não cuida, ele perde família, é onde que o quadro nosso, pelas estatísticas falando, a maioria das pessoas que realmente trabalham na área de segurança, que são profissões de alto estresse, normalmente são separados. E isto é uma realidade, são separados, ok? Porque a família não deu conta, porque o cara ama tanto o que ele faz, ele gosta tanto do que ele faz, que ele trabalha em 2, 3 empregos. E acaba, muitas vezes, em querer dar o melhor para a família, em querer colocar pão, comida dentro de casa, acaba deixando a família de lado, acaba você não tem tempo para curtir o seu marido, você não tem tempo para curtir sua esposa, você não tem tempo para curtir seus filhos, você não tem tempo para curtir sua família, seus amigos, para ter uma vida social. E essa é uma realidade com quem tirou o seu tempo para salvar vidas, porque a gente gosta tanto do que a gente faz que toma conta de todo o nosso tempo. E é uma das coisas que eu sempre falo com o socorrista, eu sempre falo com o pessoal, a gente tem que zelar pelas coisas que a gente ama. E as coisas que a gente mais ama são as pessoas que realmente fazem parte da nossa vida. Mas devido à nossa profissão, que ela é contagiante, acaba a gente deixando essas pessoas importantes para trás. E essa é a minha realidade. E eu não estou falando besteira porque eu vivo isso, certo? Eu vivo isso. Eu quase perdi família por causa disso, porque eu gostava tanto do que eu fazia, que eu trabalhava em 2 empregos, se tivesse outra ocorrência na hora que eu estivesse largando plantão, eu ia. Então, acaba quase que eu perdi família por causa disso. Então, realmente, eu sei dessa dor, eu sei o que você sente, eu sei o que você passa, porque são 20 anos da minha história que eu trabalho com urgência, emergência e resgate. Já trabalhei em diversos locais, já trabalhei em diversas empresas. Hoje, eu estou fazendo uma transição de carreira, igual eu comentei aqui no Instagram, comentei com várias pessoas no grupo, na mentoria e tudo mais. Eu estou fazendo uma transição de carreira onde eu tive uma oportunidade, ok? É uma oportunidade ímpar de colocar 20 anos da minha experiência para poder realmente trabalhar na parte técnica, né? Trabalhar na parte de especialização, onde eu vou trabalhar na questão de prevenção em massa, ok? Onde eu vou poder salvar mais vidas em massa, e isso é importante, eu posso utilizar minha experiência para isso. Então, realmente, eu fiz essa transição de carreira
eu mudei, eu saí do bombeiro aqui municipal de Itabirito, então eu saí da parte operacional para mexer trabalhar na parte técnica. E eu compartilhei com vocês isso, é igual eu sempre falo, as minhas vitórias eu compartilho com vocês, as minhas derrotas também eu compartilho com vocês, porque eu sou real, tá, gente? O que eu falo é do que eu vivo, eu sou real, eu não estou aqui de mimimi só para vender mentoria para vocês, para vender treinamento e nem nada, eu estou aqui para falar a realidade, eu estou aqui para contribuir com vocês, que realmente vocês sejam profissionais de excelência, de essência, e de realmente façam um bom trabalho com excelência, mas também esteja ao lado da sua família, esteja ao lado das pessoas que você ama. Legal? Então, pessoal do Instagram aqui, ó, show de bola os coraçãozinhos, eu sempre falo o seguinte, quando eu falar alguma coisa que realmente é relevante para você, faz o seguinte, manda um coraçãozinho aí. O pessoal do YouTube que está me acompanhando lá no canal do Socorro na Essência, curte para nós, curte, certo? E compartilha, pega esse aviãozinho aí e compartilha com outras pessoas que realmente você acredita que merecem escutar o que eu tenho para falar sobre autoconfiança, que tem tudo a ver com conquista, tá, gente? Então, eu vou dar algumas dicas para você realmente potencializar sua autoconfiança, para você chegar onde você quer e conquistar seus objetivos. Então, legal aí, pessoal do Instagram, muito bom. Nesse domingão de manhã, eu estou aqui para compartilhar com vocês a terceira característica de um socorrista de sucesso, que a gente vai falar sobre autoconfiança é essencial. Legal? Deixa eu só bater um papo aqui com o pessoal do Instagram, ok? Ou tem que colocar meu óculos, senão eu não enxergo. Ah, tá, deixa eu ver a turma que tá aqui. Muito top, cara, não, muito bacana, uma galera aqui boa. Maria Antônia, bom dia, Maria Antônia, esse domingão aí, legal. Bravo Ribeiro também tá, Júnior também tá, Jorge tá aqui também. Delane também tá aqui, o Hélito tá sempre batendo um papo com a gente lá, certo? Lá no Instagram, lá no WhatsApp, lá, bacana, o Hélito, seja bem-vindo. Júnior colocou aí, top, de verdade, bacana, Júnior. Certo, o Arcanjo tá aí também, Pimentinha tá aí também, Geives também, parceiraço, a gente está sempre discutindo alguns assuntos técnicos, muito bacana, é o cara que tem uma percepção, uma personalidade muito interessante, é lá da Paraíba e a gente troca informações, eu sou de Minas Gerais, ele é lá da Paraíba, a gente troca muita experiência, bacana, Geives, seja bem-vindo, Flávio Xarai também está sempre presente aí também, tá, deixa eu ver aqui, Falco também tá certo, Emergência 1 também, show de bola, o pessoal tem uns treinamentos muito top lá também. Deixa eu ver mais quem, show de bola. Santos também entrou aqui, muito bacana, gente, esse coraçãozinho aqui, muito show, muito top. Então eu vou dar uma dica aqui para vocês no Instagram. É o seguinte, se vocês quiserem acompanhar os slides que eu estou acompanhando aqui, vai lá no canal do YouTube, ok? Que você vai conseguir acompanhar, legal? Se caso aqui no Instagram é 1 hora, esse bate-papo é de 1 hora, só que se caso eu estender, eu empolgar um pouquinho mais, depois você corre lá para o YouTube que a gente vai continuar, legal? Certo? E ó, esse treinamento, isso que eu estou falando, vai ficar disponível aqui, certo? Essa live vai ficar disponível lá no IGTV por um tempo determinado. Lá no Instagram também você vai conseguir assistir na íntegra também, que vai ficar gravado um tempo. Por enquanto, depois eu vou tirar e eu vou realmente compartilhar na comunidade Socorrista na Essência. Se você ainda não sabe qual que é a comunidade Socorrista na Essência, é onde que eu vou colocar todos os conteúdos que eu falo sobre treinamentos, palestra, lives, é uma plataforma, ok? Onde que você pode ter acesso a tudo que eu falo, a todos esses treinamentos com direito certificado e tudo mais, e é uma plataforma paga, só que você escolhe o plano que você quer, se você quer pagar mensal, se você quer pagar trimestral ou anual, fica seu critério, ok? Só que aonde que eu coloquei para quê? Para valorizar tudo que eu falo, para não se perder, ok? Então, realmente, para a galera que me acompanha, o pessoal que me acompanha, é uma forma que eu arrumei com preço acessível, ok? Onde que todo mundo vai poder realmente assistir tudo que eu tenho para falar, para acompanhar todos os detalhes com mais calma. Porque lá você assiste na hora que você quiser, quando você quiser. Legal? Então, é uma coisa bem acessível aí para o pessoal, certo? Se caso você se interessar, me chama lá no privado que depois eu te mando um link aí direitinho, ok? Então, vamos lá, gente. Vamos falar sobre as 16 características de um socorrista de sucesso, legal? E hoje a gente vai falar sobre aqui, ó, já compartilhando com o pessoal do YouTube, sobre autoconfiança é essencial. É a terceira característica, certo? Mas quando eu falo o seguinte, muita gente fica falando, da onde que você tirou isso? Eu tirei daqui, desse livro aqui, ó, Napoleão Hill, ok? Depois que eu li esse livro do Napoleão Hill, ele é bem grandinho, certo? E eu sou um cara que realmente eu não tinha o costume de ler,
depois que eu fiz a minha formação de coach, depois que eu comecei a entender sobre a vida, sobre tomadas de decisões, que eu comecei a realmente a seguir, a ler mais livros, a me importar com o desenvolvimento pessoal e profissional. É onde que eu consigo tirar várias coisas para falar com vocês. Então, esse livro realmente é o pilar de todo o programa Socorrista na Essência. O programa Socorrista na Essência ele foi criado para ajudar profissionais, ajudar pessoas a realmente a equilibrar a sua vida pessoal e a sua vida profissional para que ele possa atender, fazer um atendimento com excelência, mas também que ele possa atender a sua família e esteja presente o tempo todo. Então, é para isso que o Socorrista na Essência foi criado, ok? E eu, para me apresentar, quem não me conhece, meu nome é Flávio Rocha, eu sou especialista em mentoria estratégica para socorrista. É isso aí. E o que eu faço? Eu ajudo o socorrista a ingressar no mercado de trabalho e construir uma carreira de sucesso. Isso aí, que ele tenha mais tempo livre para curtir sua família e realmente fazer um atendimento com excelência, porque eu falo da verdade. Então, normalmente, eu trabalho com alguns programas de mentoria. E a turma que faz parte, igual a Maria Antônia, que está presente, também faz parte da mentoria, eu falo da real. Então, aquela coisa, eu como mentor, eu só falo para eles, pisa aqui, porque eu já pisei, eu sei onde que afunda e onde que não afunda, então pisa aqui que aqui é sólido. Faz esse tipo de treinamento que realmente você vai alavancar a sua carreira. E realmente com essas transições todas que eu faço, eu sempre falei disso, com essa transição que eu fiz de carreira, eu validei a minha tese e consegui fazer o que eu sempre falo nas minhas mentorias, é você sair do seu antigo trabalho com as portas abertas. Isso aí, isso que é essencial. E para você fazer isso, você tem que seguir algumas características que eu vou comentar com vocês aqui. Então, eu achei essencial e isso aqui é o pilar de um socorrista na essência. Tem muita gente que vira para mim, Flávio, eu sou socorrista na essência. Legal. Você já participou de alguns programas do socorrista na essência? Você sabe o que tem lá? O que eu falo com o pessoal da essência mesmo? Não? Então você não é socorrista na essência, cara. Você não é socorrista na essência, porque existem algumas características que você tem que desenvolver para você ser um socorrista na essência. Aí o que é o socorrista na essência? É você não abrir mão do que você é de verdade, não abrir mão do seu passado, não abrir mão do seu presente para você se transformar num profissional realmente exemplar. Você não precisa abrir mão de quem você é. Você pode ser muito bem ser o que você é de verdade, mas também ser um profissional que realmente se destaca e que é um exemplo de pessoas. Legal? Então, foi desse livro do Napoleão Hill. Ele tem vários livros, mas as 16 leis do triunfo, que é a lei do triunfo, né, que são as 16 leis práticas para você chegar no sucesso, me chamou muita atenção, porque ele tem 16 características que ele observou em pessoas de sucesso. Então, essas 16 leis, ela foi criada, o Napoleão Hill, ele fez um estudo, ele fez uma entrevista, ele no século XX, mais ou menos, que ele fez essa entrevista, e ele identificou características bem comuns nas pessoas de sucesso e nas pessoas de fracasso, ok? E ele entrevistou mais de 16 mil pessoas, e entre essas 16 mil pessoas, ele entrevistou mais de 500 pessoas mais milionárias na época. Ok? E ele percebeu que essas pessoas que realmente eram bem-sucedidas, o que é uma pessoa bem-sucedida? Uma pessoa bem-sucedida é quando ela consegue buscar o equilíbrio pessoal, profissional e financeiro. E como que é buscar o equilíbrio? Vamos entender que equilíbrio ele não se dá quando você fica parado, o equilíbrio ele se dá quando você entra em movimento. Então, para você buscar o equilíbrio na sua vida, você tem que estar movimentando o tempo todo, porque aí você vai realmente buscar esse equilíbrio. Então, entenda isso daí. Se você está parado em cima do muro, isso não é equilíbrio. Ok? Isso não é equilíbrio, isso é falta de clareza do que realmente você acredita, isso é falta de clareza do que realmente você quer. Isso não é equilíbrio. O equilíbrio ele se dá no movimento. Então, para você ter um equilíbrio pessoal, profissional e financeiro, você tem que entender quando você está na sua vida pessoal, você tem que estar presente. Ok? Quando você está na sua vida profissional, você tem que estar presente. E quando você está falando sobre a sua parte financeira, que é importantíssimo, eu sei que muita gente não gosta de falar da parte financeira, mas vamos entender, se você não tem dinheiro, você não faz os melhores treinamentos. Se você não faz os melhores treinamentos, você não tem as melhores capacitações. Se você não tem as melhores capacitações, você não consegue os melhores salários. É um ciclo, ok? Ah, não, mas não precisa, tá? Precisa. Os melhores treinamentos são os mais caros. Simples assim. Essa é a realidade. Mas existe muitos treinamentos baratos e bons. Sim, existe muitos treinamentos com empresas sérias, com empresas de referência, que tem um preço acessível a todos. Mas se você quer um conteúdo específico, se você quer especializar na área, normalmente você vai pagar o preço por isso. Por exemplo, vou dar um exemplo claro. Se você é técnico de enfermagem, você tem que fazer, no mínimo ali, pelo menos 2 anos de enfermagem. Então, cara, olha o preço que você gastou. Se você for enfermeiro,
for fazer uma graduação e tudo mais. Então, isso tudo conta, ok? Isso tudo conta. Por exemplo, essa semana também, eu fiz a minha formação, eu agora sim, sou graduado agora realmente eu tenho meu curso superior em processos gerenciais e agora, bola para frente, consegui conquistar, depois de um tempo, certo, que eu estou querendo conquistar, e agora sim, beleza? Consegui meu curso superior em questão de processos gerenciais, que eu gosto dessa questão de processos gerenciais. Agora, bola para frente, eu vou pular para o pós, legal? Então, para isso, para você adquirir esse tipo de especialização, ó, custa dinheiro, ok? Então, não acha que tudo é barato. Então, quando você procura tudo barato, normalmente você não agrega valor no que você faz. Ah, mas é assim mesmo. Olha só que legal. Eu coloquei lá no Instagram aqui, ó. Eu coloquei e falei um pouquinho sobre o que era mentoria. E eu falei o que realmente poderia fazer para realmente se transformar em mentor. Então, os engraçadinhos que colocou, você podia cobrar mais barato. Como? Você não sabe nem o meu preço. E outra coisa, a mesma coisa, quando você quer colocar preço no que eu faço, é a mesma coisa de eu virar para você, eu te contrato você para trabalhar como socorrista, como técnico de enfermagem, como condutor, como bombeiro. Ó, você topa trabalhar para mim 12,36 por mês salário mínimo? O cara vai pular, vai gritar, vai xingar, vai falar que eu estou desvalorizando o trabalho dele. Então, se realmente você não gosta que as pessoas desvalorizem o que você faz, então para de desvalorizar o que as outras pessoas fazem, porque realmente algo que você procura é sinal que aquela pessoa ela realmente estudou para aquilo, ela investiu para aquilo, para quê? Para poder dar um atendimento melhor, e a vida é assim. Então, desde o ponto quando você começa a desvalorizar o trabalho dos outros, automaticamente você abre uma brecha para as pessoas desvalorizar o que você faz. Então, nunca invista as coisas pelo preço, tá? Sim, pela qualidade, pela referência. Então, para de colocar preço nas coisas dos outros. Para de querer desvalorizar o que o outro faz. E comece a agregar valor no que você faz. E para isso, você tem que treinar, você tem que desenvolver algumas habilidades importantes, algumas características que você, socorrista, tem que ter. E é disso que a gente vai falar aqui hoje, ok? Então, já falei com vocês que realmente da onde que eu tirei esse embasamento para falar sobre as 16 características. Então, eu peguei no livro Napoleão Hill, sobre as leis do triunfo, e realmente eu trouxe para a nossa vida, ok? Nossa vida como socorrista. E hoje eu estou falando da terceira, que é sobre realmente autoconfiança é essencial para um socorrista. Por quê? Essa questão da autoconfiança é importantíssima, porque vamos entender o seguinte, socorrista. Deixa eu ver se a turma está aqui. Policarpo também está aqui. Policarpo também faz parte da mentoria. E, Policarpo, seja bem-vindo, cara. Muito show. Policarpo é lá do Ceará, cara. Tem uma empresa de treinamento. Então, olha só como que é top do nosso. O Policarpo, ele é lá do Ceará. O Policarpo, ele faz parte do meu grupo de mentoria. E o Policarpo, ele tem uma empresa já conceituada no Ceará, pô. Ele já trabalha com treinamento de formação de socorrista, com vários tipos de treinamento, e agora começou com a formação de bombeiro. E, mas por que ele está na sua mentoria? Porque a gente troca experiência, cara. Então, as pessoas, quando você quer crescer, você realmente tem que estar do lado das pessoas que realmente são positivas. Então, uma troca de experiência. Então, é para isso. Eu sou daqui de Minas, que tem uma empresa também que trabalha com formações e prestação de serviço, e ele é lá do Ceará, e a gente troca muitas ideias, troca muitas informações. E aí, do pessoal da CETRAP, tá? Policarpo está aí. Anderson Silva também está presente aí, muito bacana. Anderson Silva, ele tem um trabalho muito legal de coach, e realmente eu conheci lá em Belo Horizonte. E aí, Anderson, tudo jóia, né? Legal, o Eric presente também. Juliana também está aí presente, faz parte lá da mentoria, parceiraça aí também. Seja bem-vindo, Juliana, tá certo? Gonzaga também está presente, muito top. Manuela está presente, muito legal. Show de bola, Manuela. E aí, tá sumida, hein? Tá certo? Então, gente, vocês que estão aqui no Instagram, vocês podem também acompanhar lá no YouTube, tá? Lá no YouTube eu estou compartilhando alguns slides aqui também. Então, pode ir lá no YouTube do Socorrista Necesse e compartilhar. E hoje, autoconfiança é essencial. Por que a autoconfiança é importante para nós socorristas? Pelo simples fato seguinte, todas as decisões que você toma, você tem que acreditar em si próprio. Você tem que acreditar em vocês. Antes de eu fazer a minha formação de coach, eu tinha muita dúvida das coisas que eu fazia. Eu não acreditava no meu potencial. Eu não acreditava em mim de verdade. Eu sempre acreditava no que as pessoas falavam de mim. Por exemplo, quando eu comecei minha formação como bombeiro, minha mãe falava que eu era muito raquítico, que eu não ia aguentar, porque eu não tinha porte para ser bombeiro. Os instrutores me esculachavam o tempo todo, falavam que eu não tinha tamanho, ok? Várias pessoas batem o olho em mim, vestido de bombeiro, elas falam, não, o tamanho do bombeiro. Estão contratando bombeiro mirim agora?
Ah, tá, estão contratando criança agora, então eu já escutei várias piadinhas que eu não dou conta, que eu não vou conseguir e tudo mais. E tem um momento na sua vida, se você realmente não tiver uma habilidade mental, um controle emocional muito bom, você começa a acreditar nessas palhaçadas, nessas bobices, nessas coisas idiotas que as pessoas começam a falar de você. Então você começa a acreditar no que as pessoas falam de você e começa a desacreditar no que você pensa de você de verdade, ok? Então chega alguns momentos que você para de tomar algumas decisões porque você não confia em si mesmo, você não confia no seu potencial e isso tem que acabar e você tem que parar com isso, certo? Por quê? Se você não confiar em si próprio, você não consegue tomar boas decisões, sabe por quê? Porque toda vez que você for tomar alguma decisão, você sempre vai colocar em dúvida a sua capacidade de transformar as coisas em realidade. Então, para com isso, confia no seu potencial. Vamos entender que as pessoas são diferentes, mas cada pessoa tem suas qualidades. E você é uma pessoa cheia de qualidade. Só de você estar presente nessa live aqui hoje, domingão, na parte da manhã, é sinal que você tem um diferencial de várias outras pessoas, ok? Então, no meio de milhões de pessoas, você está aqui batendo um papo comigo. Ok? Então sempre se preocupa com o quê? Não com a quantidade, mas com a qualidade. É o que eu sempre falo. Eu sempre me cerco com pessoas positivas, pessoas que realmente me jogam para cima, me enchem de energia. Eu me afasto muito de pessoas negativas que só te sugam, só quer te sugar, mas não quer trocar energia. Então você tem que parar de escutar as pessoas que realmente falam que você não é capaz. Elas estão erradas. Você é capaz de mudar o mundo. Você é capaz de fazer a diferença no mundo. Basta você querer, basta você acreditar que você é diferenciado, ok? E eu sempre falo o seguinte, eu sempre defendo a mesma tese. Para você realmente ser um socorrista diferenciado, você tem que ter característica diferenciada, você tem que fazer o que os outros não estão dispostos a fazer. Muita gente fala comigo o seguinte, Flávio, ó, bacana, agora você mudou de emprego, legal, que legal, que bacana, Deus te iluminou, sim, Deus me iluminou, mas você deu sorte o caramba, eu não dei sorte, porque sorte é o seguinte, é quando você consegue alinhar expectativa com habilidade, surge oportunidade. Então, quando você surgiu a oportunidade, você tem a habilidade certa, então realmente você vai conseguir as oportunidades, você vai conseguir uma chance. Então, quanto mais você trabalha, mais você tem sorte, igual diz Flávio Augusto. Então, isso é essencial. Quanto mais você trabalha, mais sorte você tem. É simples assim. Mas hoje, realmente, eu fiz uma transição bacana, vai dar uma potencializada na minha carreira como profissional. Legal. Só que eu trabalhava meus 24 horas de plantão, chegava em casa, estudava para trazer conteúdo para vocês no programa Socorrista na Essência. Eu tive que dar conta também de gerenciar minha empresa, que eu presto serviço, eu tenho contratos que eu presto serviço e também eu tenho que cuidar de alguns treinamentos como ministro, ok? E ainda eu sou pai de 2 meninos, ok? E sou marido, eu tenho que cuidar da minha família. Fora que eu tenho vários amigos e fora que eu tenho famílias também que eu tenho que visitar. Então, eu tenho que buscar o equilíbrio disso tudo. Então, eu tenho que estar presente todas as vezes que eu ficar buscando esse equilíbrio. Então, não é fácil, cara. Não é fácil. Mas uma coisa eu te garanto, quando você faz as coisas que realmente são relevantes para vocês, quando você faz as coisas que realmente é importante para você, pô, não tem preço. Então, você não cansa. Eu tenho vez que eu bato um papo com o pessoal da mentoria, quando eles têm realmente o objetivo, eles estão com dúvida, eu fico 2 horas conversando com eles, 2, 3 horas conversando no telefone ali, ou se não através do Zoom. Ah, mas você não cansa? Não, porque eu realmente, eu me propus a realmente ajudar essa turma da mentoria, que eles têm objetivo. Então, realmente, eu vou fazer o que é preciso ser feito, independente da hora que eles me ligam. Então, é isso que eu me propus a fazer. Então, você tem que confiar no que você faz. Ok? Então, autoconfiança é essencial para você, socorrista. Imagina só, você chegar numa ocorrência, você chega para fazer um atendimento, e na hora que você bate o olho na vítima, na hora que você for fazer alguma coisa, você fala, caramba, eu não consigo, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. A sua mente, realmente, ela te entrega o que você deseja. Então, muito cuidado com o que você pensa sobre você e muito cuidado com o que você deseja. Normalmente, ela atrai o que você realmente está querendo, certo? Então, se você não confia em si próprio, então você sempre vai ter dúvidas na hora de fazer uma escolha, na hora de tomar uma decisão. E para você, socorrista, você não pode ter dúvidas. Você tem que acreditar em si próprio, porque senão você não vai conseguir tomar uma decisão de salvar uma vida. Ah, mas eu tenho líder, eu tenho pessoas para me orientar, para olhar para com essa bobeira. Você tem que entender que quando você é socorrista, pô, você está na linha de frente. E quando você está na linha de frente, você tem que tomar uma decisão na hora de atender. Até a forma que você enrola uma atadura faz parte, cara. Se você não tiver confiança, você não consegue enrolar uma atadura.
você não tiver confiança, você não consegue colocar um colar cervical, você não consegue pranchar uma vítima, você não consegue tomar uma decisão, você não consegue nem isolar a área, na verdade. Você não consegue nem colocar uma luva de procedimento. Você já tentou colocar uma luva de procedimento quando você está drenado? E quando eu falo drenado, é quando você chega na ocorrência, você bate lá o olho e tem uma criança da idade do seu filho presa nas ferragens, pô. Aí eu quero ver sua mão começa a suar e você tem que tomar uma decisão e realmente salvar aquela pessoa, senão ela depende de você. Então, se você não tiver autoconfiança, você não consegue fazer nada. Você não consegue fazer nada. Então, muita gente fica preocupado com parte técnica, só parte técnica. Eu vou fazer um monte de treinamento. Aí fica acumulando certificado lá na parede. Aí cola o certificado. Não, eu sou socorrista. Cola na parede aquele tantão de certificado. Aí vai empilhando um monte de treinamento. Aí chega na hora da ocorrência, trava. Não consegue fazer nada. Fica dependendo dos outros colegas. Mas por que isso? Por causa disso aqui, ó. Você treinou sua parte técnica, esqueceu de treinar autocontrole. Autocontrole emocional é importantíssimo no socorrista. Autoconfiança é essencial. Por isso que o seu instrutor fica te sacaneando, falando que você não vai conseguir. O seu instrutor realmente vai te levar no último limite de estresse que você tem. É assim que funciona. Eu sou assim. Quando eu dou treinamento, eu vou até o último. Eu vou na estribeira mesmo. Eu vou tirar o aluno do sério. Eu vou estressar ele o máximo, vou fazer ele chorar, vou fazer ele querer me bater. Por quê? Eu quero ver como que ele age sob estresse, sob pressão. Então, se o seu instrutor fez isso contigo, filho, parabéns para ele. Porque te levou no seu limite do seu estresse. É sinal que você está pronto para realmente entregar o seu melhor numa realidade presente que você vai ter. Quando você está diante de um acidente, realmente você vai estar sob estresse. E se você não tiver controle emocional, você não tem nada. Você esquece tudo. Ah, por que eu esqueço tudo? Porque o seu cérebro é tão inteligente que quando você sofre um impacto emocional muito forte, ele trava. Ele trava e você não consegue fazer nada. Ah, mas não é assim. No dia que o seu filho, ok? Eu não estou desejando não, mas isso aconteceu comigo. No dia que o seu filho realmente tiver uma obstrução, que ele estava comendo maçã, e na hora que sua esposa gritar igual louco, aí você vai ver seu filho sendo asfixiado comendo maçã. Você vai colocar tudo que você aprendeu em xeque. Porque você vai em outro mundo e volta. O seu cérebro sofre um impacto emocional muito forte, porque você sabe que uma obstrução respiratória ela pode agravar para uma parada respiratória muito alta e depois agravar para uma parada cardiorrespiratória. Você sabe que essa evolução é muito rápida e é seu filho que está com obstrução. Então, se você não fizer uma manobra de desobstrução, o seu filho vai morrer por obstrução. Então, você coloca em xeque tudo que você aprendeu, porque o seu cérebro, ele trava, ok? Ele sofre um impacto emocional muito forte. Isso faz parte da nossa vida. Então, se você pode ser a pessoa mais técnica, pode ter treinamento lá lá da NASA, você pode treinar treinamento da NASA, mas se você não prepara o seu psicológico, se você não prepara a sua autoconfiança, infelizmente você vai travar, cara. Não é o certificado que salva a vida, é você na sua essência. Então você tem que ter autoconfiança essencial, ok? E o que eu faço, Flávio, para melhorar minha autoconfiança? É para isso que eu estou aqui com vocês, realmente, para falar para vocês que você pode desenvolver a sua autoconfiança. Você pode realmente melhorar mais a sua autoconfiança, entendendo alguns detalhes. Por exemplo, Napoleão Hill, ele fala sobre os 6 maiores medos da humanidade, ok? Então, para você ter autoconfiança, você tem que entender o que te assusta, o que te assusta de verdade. Você tem que entender isso. O que você tem medo? Aí tem muita gente, muito brutão aí, que fala, eu não tenho medo de nada, então você vai morrer, pô. Você vai morrer. Se você não tem medo de nada, na nossa área que salva vidas, que mexe com resgate, que mexe com acidente, que mexe com risco o tempo todo, você vai morrer. Porque as pessoas que não têm medo, normalmente elas são imprudentes, porque já que ela não tem medo de morrer, então ela faz por emoção. Então, se ela faz por emoção, infelizmente, você vai morrer. Se você não morrer, você vai matar os outros. Então, você não está apto a trabalhar na profissão, porque quem trabalha e quem realmente são profissionais sérios, eles sabem, eles têm medo de morrer. Eles têm medo de morrer. E isso é essencial. Mas para isso você tem que entender quais são os seus medos. Então, se você tem uma caneta e um papel, anota. Quais são os seus medos? Você anota tudo isso, ok? Se você quiser colocar aqui o pessoal do Instagram ou se não lá no YouTube, coloca aí também, ok? Meu maior medo é esse. Pode colocar aí, além disso que eu vou falar. Pode colocar aí, se quiser colocar, se quiser compartilhar, beleza.
Se não quiser, depois vai lá no privado e me chama. Eu quero saber sobre os seus medos, porque uma coisa realmente essencial para um socorrista é ele entender sobre os seus medos. E como que você vai lidar com esses medos? Isso é importantíssimo também, ok? Mas eu quero falar para vocês que vocês têm e devem identificar quais são os medos. Quais são os seus medos? Por quê? Para você ter autoconfiança, você tem que entender do que você tem medo. Eu sei que na vida você tem medo de várias coisas, mas tem os medos maiores. Realmente você tem que identificar e classificar com prioridade quais são os seus medos. Mas eu vou te ajudar a clarear um pouquinho aqui, conforme as instruções de Napoleão Hill, ele fala sobre os 6 maiores medos da humanidade, ok? E eu vou falar um por um aqui para vocês sobre esses 6 maiores medos. Vou tomar uma água aqui que eu falo muito, né? Então vamos lá. Então, pessoal, é o seguinte, Napoleão Hill, ele fala que tem o medo essencial, que o pessoal sempre tem, um dos maiores medos da humanidade é o que? É o medo da pobreza. É isso aí. As pessoas têm medo da pobreza. Se caso algum desses medos você se identificar, realmente você pode colocar um positivo, ou se não um negativo, e eu vou falar de outros medos. Mas várias pessoas têm o medo da pobreza. Então vamos identificar o que é esse medo da pobreza. Tem várias pessoas que trabalham em 2, 3 empregos. Então só pelo simples fato de você trabalhar em 2, 3 empregos, e trabalhar igual um louco, já é sinal que você tem medo da pobreza. Ah, mas não é. Mas eu não tenho medo da pobreza, então para que você trabalha tanto, pô? É simples, assim, o negócio é bem direto, é bem simples. Se você não tem medo da pobreza, então para que você trabalha em 2, 3 empregos? É para pagar minhas contas, simples, resolveu, para pagar a conta. Se você trabalha para pagar a conta, é sinal que você tem medo da pobreza. Simples assim, para de mimimi, para de frescuragem. Começa a realmente identificar, pô, eu tenho esse medo. Eu trabalho em 2, 3 empregos. Então, se você trabalha em 2, 3 empregos, ou se não você trabalha em um que você trabalha fazendo hora extra igual louco, tem muita gente que fala comigo assim, eu trabalhei em várias empresas e o pessoal faz hora extra igual louco, igual doido. Ah, eu tô fazendo hora extra, vou ganhar mais, não sei o quê. Aí o cara deixa a família em casa, o cara deixa de ter vida social para fazer hora extra, hora extra, hora extra. Aí ele fala, olha a justificativa que a pessoa fala comigo. Fala, cara, eu tô fazendo hora extra que eu vou pagar conta. Eu tenho umas contas aí, eu tenho uma dívida, eu tenho que pagar essa, por isso que eu tô trabalhando muito. Cara, medo da pobreza, velho. É medo da pobreza. Por quê? Quando você trabalha para pagar a conta, é medo da pobreza. Se você trabalha demais, é mais medo ainda. Ok? Ah, não, mas eu trabalho para me conquistar as coisas. Olha só, quando você trabalha para conquistar algo que é importante para você, pô, isso é ser próspero, cara. Você sabe, não tem nada a ver você trabalhar e ganhar dinheiro pelo seu tempo. Não tem nada a ver isso. Mas é uma questão de objetivo, uma questão de propósito. Então, quando você trabalha para realmente adquirir algo que é importante para você ou para as pessoas que você ama, aí sim, aí é show, cara. Mas quando você está trabalhando para pagar conta, quando você está trabalhando só para pagar dívida, é sinal que você tem medo da pobreza. Simples assim, identifique isso daí rápido, já anota no seu caderninho e como que você vai lidar com esse medo, ok? Você tem que identificar isso, porque tem várias pessoas que estão se matando de trabalhar com medo da pobreza e não identifica isso e fica trabalhando, achando, acreditando que quanto mais você trabalha, mais você ganha. Então, quando é que trabalhar, eu sempre falo para o pessoal, você não precisa trabalhar muito, você tem que trabalhar melhor. Você tem que trabalhar de forma inteligente. Não quer dizer que você vai ficar lá em casa, de braço cruzado, que o dinheiro vai chegar. Não, filho. Você vai trabalhar, mas trabalhe em algo que realmente seja relevante para você. Ou se não, coloca propósito no seu trabalho. Coloca propósito. E para de querer trabalhar para pagar sua dívida. Então, começa a controlar isso aí, ok? Para você realmente começar a conquistar as coisas. Então, se realmente você trabalha em diversos empregos para pagar dívida, é sinal que você tem medo da pobreza. Então, já anota isso daí, falei um ponto, e como que você vai sair disso aí, tá legal? Depois a gente bate um papo aí. Muito top, muito bacana. O segundo medo que eu quero compartilhar com vocês aqui, deixa eu ver, pessoal aqui. O segundo medo da humanidade, segundo Napoleão Hill, é o medo da velhice. É isso aí. Tem várias pessoas que têm um medo da velhice. Tem um medo de ficar velho e não conseguir realizar as coisas que realmente quer realizar. Aí tem medo da idade. Aquelas pessoas que realmente... Ah, não, quantos anos você tem? Não, não vou falar a minha idade, não. A mulher tem muito disso, mas não tem nada a ver com o que eu vou falar aqui, não. Já é uma cultura da mulher não falar a idade, aquela coisa de beleza, aquela coisa de estética e tudo mais, beleza? O que eu falo com vocês, a questão do medo da velhice, é o seguinte, existem pessoas que realmente... A velhice não tem nada a ver. É igual eles falam, você ser velho é uma coisa,
você é idoso, terceira idade, melhor idade, o pessoal fala muita coisa, mas a questão da velhice, ela não está na sua idade, ela está aqui, ó, na cabeça, ok? Porque existem várias pessoas que realmente já têm uma idade mais elevada, mas ainda continua acreditando em si próprio, ainda continua realizando várias coisas. Então, existem pessoas que a velhice não está na cabeça, a velhice está simplesmente só na idade. Então, eles entendem que eles são jovens, têm muita disposição. E, ó, eu posso falar de carteirinha, que eu tenho 41 anos, cara. Eu tenho 41. Tem muita gente que fala, pô, 41? Ele não parece, não. Você parece que você tem uns 20. Ó, brigadão, porque quem acha que eu sou novo. Muita gente, nossa, é tão novinho e já tem 20 anos de experiência. Eu falei, mas eu não sou tão novinho. Eu tenho 41 anos. Pensei, 4.1. Então, realmente, eu estou na flor da idade, aquela coisa. Eu sempre falo, eu tenho muita energia, eu tenho muita vontade de realizar, eu tenho muita vontade de conquistar. Então, para mim, a idade não importa. O importante é o que eu tenho aqui na minha cabeça. Mas existem pessoas que têm 20, 25 anos ali, ó, que têm uma idade até mais baixa, mas infelizmente a velhice chegou aqui, ó. Elas acham que elas não têm tempo para realizar as coisas que elas querem. Elas acham que elas são incapazes, elas não querem ter uma vida sedentária. Elas não querem crescer, elas não querem conquistar, elas simplesmente desistem de viver. Então, ela se transforma velho, não na idade, mas velho aqui, ó, na cabeça. Então, se realmente você deixar que os seus pensamentos, que as suas vontades se fiquem velhas, então vai ficar tudo atrofiado e realmente você não vai conseguir realizar. Então, a velhice, quando eu falo o medo da velhice, é essa questão, ok? Nunca deixe que a sua mente fique velha, ok? Sempre entenda o seguinte, não tem idade para você alcançar o sucesso. Você sempre vai ter tempo para realizar coisas realmente extraordinárias na sua vida. Basta acreditar, ok? No seu potencial, na sua autoconfiança, não na sua idade. Então, se eu fosse olhar, eu com 4.1, caramba, já era a hora que eu estava querendo aposentar, aquela coisa toda e tudo mais. E eu que se dane a aposentadoria, eu quero entregar mais. Eu quero realmente realizar cada vez mais. Então, esse é um dos pontos maiores, um dos maiores medos da humanidade é o medo da velhice. As pessoas têm medo de ficar velha. E, normalmente, o que acontece muito, olha só como uma coisa puxa a outra. Tem pessoas que realmente têm tanto medo da velhice que elas começam a trabalhar igual louco, igual. Agora, começa a trabalhar demais. Porque, não, quando eu ficar velho, eu não vou conseguir. Não, quando eu ficar velho, eu não vou conseguir realizar isso, não vou conseguir conquistar. Então, as pessoas começam a trabalhar demais. Então, elas se preocupam muito com algo que ainda nem aconteceu, ok? Então, acaba com a juventude ali, ok? Porque o medo de chegar na velhice. Então, muito cuidado com esse detalhe, muito cuidado com esse detalhe. A idade não tem nada a ver com a velhice, tá, gente? A idade não tem nada a ver. Você sempre vai ter tempo para você realizar várias coisas, independente da sua idade, ok? Então, se você realmente já está com uma idade igual eu aí, um pouquinho mais acima, ainda você tem tempo de realizar várias coisas. Mas a turma hoje, 20 anos, 25 anos, já são milionários e tudo mais, tem várias pessoas assim, novas, e realmente já conquistaram várias coisas. Vamos entender o seguinte, o tempo delas é diferente do nosso, ok? Eu nasci em 78, então a turma nossa aqui, ó, da turma que é da mesma idade que eu tenho, então a gente tem uma pegada diferente. Então a gente realmente tem o nosso ritmo. A turma que estão vindo agora, elas têm um outro ritmo. Elas são mais aceleradas. Então, realmente, normalmente, coisas que quando a gente tinha 18, 20 anos, nós não tínhamos conhecimento, hoje eles estão tendo esse acesso, ok? É incrível. Então, por isso que realmente pessoas mais novas hoje, de 20 anos, estão tendo bastante resultado. Mas você não pode comparar a sua vida com a dela, ok? Porque você tem a sua vida, você tem as suas qualidades, você tem o seu potencial. Então, nunca compare a sua vida com o que o outro está chegando. Por exemplo, meu filho, ele tem 10 anos. É ele que me ajuda aqui, ó. É ele que me ajudou a realmente eu compartilhar aqui no Instagram, no Zoom e no YouTube. Ele entende tudo sobre isso. Tem 10 anos. Ok? Então, nunca compare a sua realidade com a realidade do outro, porque isso aí diminui a sua autoconfiança. O que a gente está falando é de autoconfiança. Então, nunca deixe a velhice chegar aqui, ó, na sua cabeça, nos seus pensamentos, no que realmente você acredita sobre você, ok? Então, controla isso aí, certo? E vamos passar para o terceiro maior medo da humanidade, conforme Napoleão Hill. Ele fala que as pessoas têm muito medo de perder o amor de alguém.
É isso aí. Uma das dos 6 maiores medos da humanidade. Eles falam que as pessoas têm medo de perder o amor da vida deles. Ah, Flávio, mas não é assim. Olha só o tanto de pessoas que são casadas e infelizes. Isso são várias pessoas que são casadas e infelizes. Você está casado com a sua esposa, mas infeliz com ela. Você está casado com o seu marido, mas está infeliz. Você está namorando, mas está infeliz com a pessoa. Ela não te completa. Mas você tomou a decisão de viver essa infelicidade na sua vida. Ok? Então entenda isso de uma vez. Você tomou a decisão de viver a infelicidade da sua vida. Tem uma coisa que o Paulo Vieira fala muito, ele fala o seguinte, cara, você tem o que você merece. Então, se você está do lado de uma pessoa que você sofre muito, você merece. Você tomou a decisão de ser infeliz. Simples assim. Ah, mas é difícil. É que se dane, separa, pô. Sai fora, passa para outro nível. Toma essa coragem. Mas para você tomar essa decisão, você tem que ter o quê? Confiança. Se você não confiar em si próprio, já era. Normalmente você aceita as condições que você está vivendo é porque você é covarde. É porque você realmente tem medo do que vai acontecer ainda. Você talvez tenha medo de não conseguir outra pessoa. Você talvez tenha medo de realmente acontecer algo de ruim para você, ou senão você perdeu o que você conquistou. Então, o medo te faz você viver uma vida de infelicidade. Então, não culpa o outro pela infelicidade que você escolheu. Simples assim, pô. Para de terceirizar a infelicidade. Você tomou a decisão de ser infeliz. Então, as pessoas, por medo de perder as pessoas amadas, de perder aquele amor, acaba vivendo uma vida de infelicidade. Então, se você não está dando certo com uma pessoa, infelizmente, cara, bola para frente, passa para outro nível, certo? Toma coragem. Ah, mas eu estou mandando ninguém separar, não, que eu sempre falo o seguinte, é importante você sempre zelar pela partilha de estar ao lado de uma pessoa que realmente cresça junto com você. É igual realmente, eu sou casado e, ó, curto muito, eu e minha esposa, a gente compartilha de várias coisas, a gente se completa, ok? Mas a gente o quê? A gente se completa, a gente se respeita e realmente a gente entende o ponto de vista um do outro. Então, realmente, você conviver com outra pessoa é você entender sem julgar. Você tem que parar com isso. Você entender que a pessoa não é igual a você, ela simplesmente completa o que você está em falta. Então, quando você se completa, você consegue chegar a outro nível. Eu sempre falo o seguinte: sempre compartilhe dos seus sonhos com as pessoas que querem sonhar com você. Então, se a pessoa do seu lado ela não sonha com você, ela não merece. E você também não deve compartilhar o sonho, porque ela não vai sonhar junto com você. Legal, os caras são assim, show de bola. Mas isso é importante. Mas as pessoas, pelo medo de perder aquele amor, elas tomaram a decisão de viver a infelicidade. Simples assim. Então, eu falei só de relacionamento. Agora, existem várias outras situações, por exemplo, que você convive com seus pais ainda, convive com seus pais com medo de perder o amor deles. Entenda o seguinte, você sair de casa, você mudar de cidade, não quer dizer que esse amor vai se acabar. Esse amor pode aumentar, pô. Quer dizer que a sua vida você tem que seguir. Os seus pais já seguiram a vida deles, já te criaram para você ter uma pessoa que realmente tem que tomar suas decisões sozinho. Mas você tem medo de mudar de cidade, de realmente aproveitar uma oportunidade, porque você vai afastar da sua família, mas você tem medo que quando você afastar, esse amor se acaba. E não acaba, pô. Eu fiz isso. Eu jamais planejei sair da minha cidade, sair de perto dos meus pais. Ok? Para quê? Para tentar uma oportunidade diferente. Mas eu fiz isso. Depois que eu fiz, caramba, eu percebi que realmente o amor não acabou. Que a gente continua ainda firme e forte. E isso é importante você entender isso, tá, gente? Porque se você realmente nessa área de socorrista, vai surgir várias oportunidades em outra cidade, em outro estado. Você tem que colocar na cabeça que você deixar a sua família não quer dizer que esse amor vai se acabar. Então, devido ao medo que você tem daquele amor acabar, você continua aceitando a vida que você está levando pelo medo, pelo medo. Então, muito cuidado com isso, tá, gente? Muito cuidado com isso. Então, fica atento nesse detalhe aí, legal? Então, as pessoas aceitam, escolhem a infelicidade pelo medo de perder o amor da vida dela. Então, Napoleão Hill tá certíssimo. Essa é a nossa realidade aí, ok? E hoje, com a quarentena,
esse medo aumentou mais, porque a violência contra a mulher, ela aumentou de uma forma violenta, porque as pessoas estão em casa, em quarentena, infelizmente, se a esposa, o marido, aquele casal, eles não conseguem conviver juntos, acaba que aumentando a violência, cara. Aumentando a violência, aumenta a separação, mas eu não vou falar só do ponto ruim, não, que aumentaram. Só que você começa a conviver com a sua esposa, com a pessoa que você gosta, você consegue juntar. Tem vários relacionamentos que estavam perdidos e hoje uniram bastante. Muitas vezes você ficava longe dos seus filhos, hoje você está tendo a oportunidade de curtir cada momento, porque você tem que ser criativo, porque eles estão em casa sem aula. Então, muitas vezes eles querem brincar, você não tem um tempo, só que agora você tem um tempo para curtir sua família. Então, curta sua família na medida certa, no padrão certo. Você tem que adaptar a realidade que nós estamos vivendo hoje, ok? Então, no mesmo tempo que existem vários casais que estão se separando, existem vários casais também que estão juntando cada vez mais. E isso é uma realidade que está acontecendo. Isso é real, tá certo? Mas não escolha a infelicidade pelo medo de perder a pessoa que você ama. Legal? Sempre escolha a felicidade. Isso que importa. Se você está do lado de uma pessoa que você é infeliz, chuta o balde da barraca, chuta esse balde aí. Como você vai fazer? Eu não sei. Eu não sei como você vai fazer, tá certo? Procura advogado, procura psicólogo, procura coach, procura o que você quiser para te ajudar. Procura um profissional para te ajudar, ok? Só que é o seguinte, não vale a pena você continuar vivendo na infelicidade. Então escolha sempre a felicidade, ok? Então vamos lá, o quarto medo, conforme Napoleão Hill falou, o medo da doença. Isso aí, deixa eu beber água. O medo da doença, muito bom. Quando fala do medo da doença, a gente vive isso hoje. Só fala de coronavírus, só fala de Covid. Então só fala de morte, só fala de várias outras coisas, de você contaminar, se você está contaminado, se você não está. Hoje o assunto é esse. Aí eu te pergunto, você acha que a humanidade não está com medo da doença? Pô? Napoleão Hill, no século XX, ele já definiu isso, o medo da doença, ok? E ele falava que era um dos 6 maiores medos da humanidade. Então tem pessoas que não tinham tanto medo da doença. Hoje em dia nós estamos percebendo que são várias pessoas, estão todo mundo com medo da violência, da doença. E é uma doença que realmente parou o mundo. É uma coisa que a gente vai contar histórias, ok? Vai contar histórias, porque é uma coisa que ninguém viveu isso, ok? Ninguém que está vivo viveu isso. Então, realmente, eu não sei se tem mais de 100 anos aí, ok? Que a última pandemia violenta que foi há 100 anos atrás. Então, não sei se tem muita gente que vive mais de 100 anos aí, que realmente tem uma saúde de ferro aí, ok? Então, já viveu a última pandemia que teve. Mas essa que nós estamos vivendo, a maioria das pessoas não viveram. Então, é uma coisa diferente. Então, a gente tem que adaptar. Tem que adaptar, infelizmente, ok? Olha só que coisa. Nosso socorrista hoje a gente zera muito mais pelos EPIs. Não, você sabe, você aprendeu no seu treinamento, você aprendeu no seu curso, você tem que usar óculos, tem que usar luva, tem que usar máscara. Mas na hora que o pau quebra, você não usa. E hoje, a máscara é essencial, cara. A máscara é a primeira coisa que você pega. Você pega primeiro que luva. Olha só como que é louco a ideia. Você se preocupa mais com a máscara do que com a luva hoje. Antigamente era só a luva. Tendo a luva, tá tranquilo. Mas não é assim no meu serviço. É realidade, pau quebrando, para hospitalar, você na rua ali atendendo. É assim que funciona, pô. É assim. Você sai da ambulância ali, você só vai com a luva normalmente. Você nem lembra de óculos, de máscara. Mas tem que lembrar que para com essa frescuragem. Certo? Na realidade mesmo, o pau quebra, a gente acaba esquecendo. Isso é desleixo, tá? Isso é desleixo. Não quer dizer que realmente você é um profissional menos profissional porque você esqueceu de usar um óculos, esqueceu de usar máscara. Não. Você, infelizmente, você assumiu o risco. Você tem que entender, se você contrair alguma doença, você está ferrado, porque você assumiu o risco de não usar EPI. E quando você assume esse risco, infelizmente, você tem que arcar com as consequências. Simples assim. E hoje em dia, gente, o medo da doença, ela realmente tomou conta do mundo. E aonde que tem pessoas que não conseguem fazer nada, tem pessoas que não conseguem nem conversar, tem pessoas que não conseguem nem trabalhar. Agora vem nós que trabalhamos na área da saúde, trabalhamos diretamente na linha de frente, não tem como, cara. Não tem como você deixar de trabalhar. A vontade é grande, você ficar no seu cantinho, dentro da sua casa, com a sua família, protegido, porque você sabe que a cada plantão, cara, é uma roleta russa. Você não sabe quem que você vai atender. Aí você fica pensando o seguinte, será que é hoje que eu vou me contaminar?
Será se é hoje que realmente eu posso contaminar minha família? Então você vive com medo. Então, mas eu não tenho medo. Então, para que você usa máscara? Para que você usa luva? Para que você usa óculos? Você não é um bambambam, que não tem medo de contrair a doença, aquela coisa? Então, vai lá atender os outros sem EPIs. Então, se você usa EPI, é sinal que você tem medo, pô. Para de ser hipócrita. Falar que você não tem medo da doença. Todo mundo tem medo desse negócio aí que está acontecendo, cara. Porque ninguém sabe lidar com isso, não. Se as pessoas soubessem, já tinha saído vacina, já estava distribuindo, já estava tudo liberado. Mas ninguém sabe lidar com a situação que nós estamos vivendo hoje. Eles estão pesquisando e vão ver o melhor ponto. Mas, por enquanto, ainda ninguém tem um ponto positivo. É isso que funciona, tá? Não dá. Não dá. Então, se realmente você acha que é o tal, que você não tem medo da doença, então para que você usa EPI? Então, já que você é o Superman, você usa cueca em cima da calça, vai atender uma pessoa que realmente já está declarada positivo com Covid, sem óculos, sem luva, sem máscara. Mas não faz só isso, não. Faz o seguinte, atende, bota a mão na massa mesmo e faz assim, ó, no seu olho, faz assim na sua boca, lambe mesmo sua mão mesmo. Faz isso, tá? Porque eu sei que também de longe não vai contaminar, eu sei disso. É só o contato direto, eu não sou tão idiota assim também que eu sou da área, ok? Mas faz o seguinte, vai lá, atende aquela pessoa, depois você lambe sua mão. Lambe sua mão para ver. Taca ela no olho mesmo, lá dentro do seu olho mesmo. O olho, pimenta no olho dos outros é refresco. Então é o seguinte, se você usa EPI, é sinal que você tem medo. E quando Napoleão Hill fala sobre os 6 maiores medos, ele destaca o medo da doença, é o que nós estamos vivendo hoje. Mas uma coisa que eu tenho que falar para vocês, ok? Infelizmente, a gente tem que adaptar a situação que nós estamos vivendo hoje, porque não dá para você parar. Você tem que continuar trabalhando, você tem que continuar produzindo, você tem que continuar colocando comida dentro da sua casa, porque os seus objetivos ainda continuam, ok? Mas você tem que preocupar um pouquinho mais com a sua segurança. Você tem que zelar pela sua segurança e pela segurança do seu próximo. Então, isso sim é ser profissional. O que não dá é para você ficar escondido dentro de casa, deixando sua família passar fome, ou deixar de conquistar as coisas que você realmente acredita, com medo. Então, quando você tem o medo, normalmente você não quer nem conversar com as outras pessoas. Ah, por quê? Devido ao medo. Calma. Preocupa com a sua segurança, mas não quer dizer que você tem que afastar de tudo. Hoje existem vários mecanismos, às vezes você não consegue estar próximo dos seus pais, mas às vezes você pode ligar, você pode fazer uma chamada de vídeo, você pode conversar com seus amigos, ok? Então não pare de viver, adapte-se, ok? Adapte. Então isso é importantíssimo, ok? Isso é importantíssimo, você adaptar a uma realidade que nós estamos vivendo hoje sobre questão de doença. Então, a doença, ela realmente é um dos maiores medos, porque nós estamos vivendo esse momento hoje, legal? O quinto medo que Napoleão Hill falou sobre o medo da morte. É isso aí. Tem várias pessoas que realmente têm tanto medo de morrer, mas tanto medo de morrer, que elas não conseguem viver. É assim que funciona. As pessoas não conseguem viver. Existem pessoas que têm o medo de morrer, então ela vai fazer o quê? Ela começa a atropelar tudo. Ela começa a atropelar tudo. Tem pessoas que começam a atropelar a sua realidade que você está vivendo, começa a querer adquirir muita coisa no mesmo tempo, começa a trabalhar 2, 3 empregos ao mesmo sistema, ok? Igual louco, por quê? Tem medo de morrer. Ela tem medo de morrer e esquece de viver o presente. Tem pessoas que têm medo de morrer e pelo medo de morrer, esquece de viver o presente. Esquece de curtir o que você está conquistando agora, nesse momento. Então, no mesmo tempo que tem pessoas se acabando com a sua vida, com medo de morrer, existem pessoas que não conseguem nem viver com medo de morrer. Então, isso é um fato, ok? É um dos maiores medos. Realmente, faz conta. Eu tenho muito medo de morrer. Eu tenho muito medo de morrer. Uma das perguntas que eu sempre falo, eu faço para mim. Eu também aconselho você a fazer, porque isso daí coloca sentido e propósito na minha vida todos os dias, na hora que eu acordo. Ok? Se eu morrer hoje, como que a minha família fica? Será que eu deixo minha família bem se eu morrer hoje? Ou eu deixo eles bem, numa condição melhor, ou deixo eles cheio de dívidas? Como que a minha família vai ficar se eu morrer hoje? Aí você começa a pensar, eu falei, cara, não vai ficar legal. Então, o que eu posso fazer para me sentir vivo? O que eu posso realizar hoje para mim continuar vivendo? Para mim realmente falar, pô, viver vale a pena. Então você tem que perguntar isso.
Isso faz parte. Isso é planejamento estratégico. É a mesma coisa quando você usa um EPI. Para você usar um capacete, você tem que entender que pode cair algo na sua cabeça. E se cair algo na sua cabeça, você pode morrer. Por isso você vai utilizar o capacete para te proteger. É a mesma coisa. Você tem que pensar. A morte é a única certeza que nós temos da vida, né? Vamos dizer. Muito louco, isso daí foi bem filósofo. A morte é a única certeza que nós temos da vida. A única certeza que nós temos é que nós vamos morrer um dia. A gente não sabe quando. A 10 segundos que vem na frente, a gente não sabe o que vai acontecer. Meu avô sempre falava isso comigo. Flávio, despeça da sua família todos os dias como fosse a última vez que fosse vê-la. Então, realmente, eu não sei. E se eu trabalho no resgate, realmente é a hora que eu acordo de manhã e vou despedir da minha família como fosse o último dia. Porque eu trabalho na zona de risco, eu trabalho com perigo, eu trabalho com risco. Eu saio para trabalhar, mas eu não sei se eu volto. É uma realidade que nós vivemos. Nós temos que entender isso. Então, não vale a pena. Muito legal os coraçãozinhos, gente. Não vale a pena você sair brigado, chateado com a família para trabalhar em uma profissão de alto risco. Só de você ganhar periculosidade ou só de você ganhar insalubridade é sinal que a sua profissão é de alto risco, ok? Então, muito cuidado com o que você faz. Ah, mas você não precisa trabalhar em qualquer local, você pode morrer. Sim, há 10 segundos na frente aqui, assim que eu terminar essa live, ou talvez eu nem termine essa live, mas só pode acontecer algo ruim comigo. E aí? Então, mas tem pessoas que vivem essa morte o tempo todo e deixam o quê? De viver. Deixam de curtir o momento. Então, você não pode ser assim. Então, seja um profissional diferenciado, seja uma pessoa diferenciada. Faz o que precisa fazer que realmente que te mantém vivo, que te dá vontade, te dá prazer de viver. Isso que é importante. Então, não viva a morte vivo. Não viva a morte vivo. Ficou bem filósofo, mas é mais ou menos isso. Tem gente que está vivo, mas para de sonhar, para de criar expectativas, para de querer viver. Então, infelizmente, elas vivem uma morte em vida. Ok? Então, você tem que fazer as coisas que te mantêm vivo, porra. Faz esse trem, cara. Se desafie, caramba. Se desafie, pô. Faz igual eu fiz, muda de emprego, larga uma coisa que é certa, vai tentar algo novo, algo diferente. Surgiu a oportunidade, vai. Ah, vai dar certo? Não sei, pô. Não sei se vai dar certo. Talvez eu vou lá e não vou adaptar. E aí? Aí você vai perder um emprego que era certo, que se dane. Pelo menos eu tomei coragem, pelo menos eu tive a confiança de realmente passar para o próximo nível. Eu vou procurar coisas que realmente me mantêm vivo, que me desafiem, que faz eu estudar e buscar cada vez mais transformar uma pessoa melhor, para que eu queira ser um profissional melhor. Para quê? Para ter mais tempo para minha família, para mim poder dar o melhor para eles. Então eles dependem de mim. Então eu tenho que ter muita vontade de viver. Eu tenho que ter muita vontade de viver. Eu tenho que ter muita vontade de realizar, porque eles merecem, pô. Eles merecem, simples assim. As pessoas que você ama merecem que você dê o seu melhor para dar o melhor para elas. Então para de mimimi, para de reclamação, para de chororô e parte para cima. Faz o que tem que fazer, esse desafio. Passa para o próximo nível. Você merece isso aí. Legal? Show de bola. Vou passar para o sexto e último maior medo da humanidade, conforme Napoleão Hill. É o medo da crítica. Isso aí, medo da crítica. Várias pessoas deixam de fazer o que precisa ser feito com medo da crítica. E eu vou falar para vocês o seguinte, era um dos meus maiores medos que eu não sabia. Eu só fiquei sabendo quando eu fiz meu processo de coach com a Joana Dark. Joana, brigadão por tudo. Eu sempre falo o seguinte, se não fosse o coach, que se dane que os outros falam de coach, para mim funcionou. Se não funcionou para os outros, azar. É sinal que a pessoa não fez o que tinha que fazer. Ok? Ou se não contratou um coach ruim, né? Ok? Mas então é assim, em todas as áreas. Mas eu, graças ao coach, eu descobri que realmente um dos meus maiores medos era o medo da crítica. Eu tinha medo de fazer o seguinte, pessoal, do Instagram, só interromper, eu vou fazer o seguinte, está muito bacana, muito top. Eu vou interromper que vai acabar agora a live aqui no Instagram, lá no YouTube a gente vai continuar, só que eu vou voltar de novo aqui. Legal? No Instagram. Só encerrar aqui e volto de novo. Deixa eu ver. Pessoal do YouTube aqui, muito show só. Compartilhar com a turma lá. Depois eu dou continuidade. Deixa eu ver aqui. Tá, o pessoal do YouTube tá firme aí, né, gente? Só mandando aqui pro pessoal. Deixa eu ver aqui. Eu nem vou escrever, não.
Vou mandar para eles assim mesmo. Para me chamar o pessoal do Instagram, que está muito top, muito bacana. Legal, vou chamar aqui a turma de novo. Legal. Partir para cima. Pessoal que está no YouTube, show de bola. Deixa eu ver aqui como que tá a turma. Não, legal, tá. Depois eu vou lá no YouTube bater um papo. Então, pessoal, segundo vídeo aqui no Instagram, tá muito massa, muito bacana. Eu ia deixar vocês na mão. Mas faz o seguinte, se caso você realmente quiser acompanhar, vai lá no YouTube que tá na íntegra lá, tá certo? Mas eu voltei aqui com vocês no Instagram. Então eu tava falando o seguinte, sobre o medo, o dos maiores medos, sobre o medo da crítica. Então, várias pessoas deixam de fazer o que precisa ser feito com medo da crítica. Então, pare com isso. Pare com isso. Então, eu estava falando, era isso, eu identifiquei que o meu maior medo era o medo da crítica. Então, pelo simples fato de eu ter o medo da crítica, o que fazia? Eu deixava de fazer as coisas que eram importantes para mim, porque eu ficava pensando, o que os outros vão pensar? Eu ficava pensando, não, pessoas vão me criticar, vão rir da minha cara, vão falar mal de mim, vão me denegrir a minha imagem. Então, eu ficava com medo da crítica. Então, isso fazia que eu deixava de realizar os meus projetos. Por exemplo, quando eu descobri isso, eu descobri que várias coisas na minha vida eu não conseguia tomar decisão porque eu tinha medo que os outros iam pensar, eu tinha medo do que os outros iam falar. Então, eu deixava de realizar, eu deixava de fazer. E eu estou aqui falando para vocês, eu estou batendo um papo com vocês aqui no Instagram, eu estou no YouTube acompanhando com slides, eu estou aqui no Zoom também. São coisas que eram diferentes para mim. E eu posso vir aqui, qualquer pessoa vir criticar, pô, esse cara fala tudo errado, esse cara fala tudo rápido, esse cara é todo doidão e tudo mais. Pode vir uma crítica aqui e falar o que quiser. Só que se dane o que os outros falam de mim. Falem bem, falem mal, mas falem de mim. Eu não tô nem aí que os outros pensam. Eu vou me preocupar realmente com o que eu falo. Se realmente o que eu estou falando, se eu estou ajudando uma pessoa, igual eles falam, quem salva uma pessoa salva o mundo, simples assim. Eu me preocupo com as pessoas que eu consigo ajudar. As pessoas que preocupam em me criticar, que se dane, não estou nem aí para elas, não. Então, se às vezes as pessoas vão me zoar porque eu estou fazendo, muita gente me zoa. Ah, ó, o cara da live. Ah, o cara vai fazer a live. Aí tudo dele é live. Que se dane o que os outros falam. Eu, se eu tiver de fazer, eu vou fazer, pô. Eu vou fazer. Se tiver de alguém me criticar, vai me criticar. E o que acontece? Eu vou continuar vivendo assim mesmo. Então você tem que entender o seguinte, que o medo da crítica realmente te faz você entregar o seu melhor. Então entenda essa questão. Só que esse medo não pode te travar. Esse medo da crítica não pode te impedir de você realmente realizar e conquistar tudo que você merece. Ok? Então nunca deixe que esse medo faça você seguir em frente. Eu sei que esse medo não era só meu. Eu sei que esse medo também é compartilhado com várias pessoas. Então fica atento com isso, ok? Então nunca deixe que as outras pessoas te impeçam você de evoluir, de crescer, tá certo? Então esse é um dos maiores medos, é um dos maiores medos que eu tive que lidar realmente na hora de eu falar com vocês aqui no Instagram, na hora de vender os meus produtos, na hora de falar da minha mentoria, na hora de falar dos meus treinamentos, eu sempre ficava pensando o que as pessoas vão falar. Será que vocês vão me criticar? Então eu custei dar meu primeiro passo, meu passo. Eu custei, foi difícil. Mas hoje eu lido melhor com isso. Hoje, se alguém me criticar do jeito que eu tô falando, eu não tô nem aí, cara. Não vai fazer diferença nenhuma. Ok? Eu vou continuar fazendo o que eu acredito que é certo. Eu sempre vou focar nas pessoas que realmente são positivas. Ah, mas como você consegue fazer essa metragem? É quando as pessoas me mandam uma mensagem falando que realizou algo que é importante na vida delas. Quando elas viram para Flávia, aquilo lá que você falou fez todo sentido para mim. Cara, eu tô seguindo aquela dica para você, a que você me deu, que realmente está fundamental. É quando eu estou numa mentoria, onde que tem um dos meus mentoriados, onde que não tinha pouco tempo a curtir com a família, onde que ele pega a filhinha dele no colo e coloca no vídeo e fala aqui, cara, quem está do meu lado. Ou isso não tem preço, né? Isso não tem preço. Então é assim que realmente eu vou medir o que realmente é relevante para mim. É quando as pessoas me dão um feedback do que eu estou falando está fazendo sentido para elas. É quando elas conseguem conquistar e realizar alguma coisa. Isso é importante para mim. Agora, o que as outras pessoas falam, que o que eu estou falando é muito rápido, não está entendendo nada, que eu estou querendo vender, essas críticas, um monte de bobeira, um monte de coisa, isso aí eu deixo de lado. Isso para mim não é relevante. Relevante as pessoas que realmente eu estou conseguindo ajudar. Isso para mim que importa. Legal?
Isso que me importa. Então, fique atento com essa questão. Se você realmente tem esse medo da crítica, não deixe que esse medo faça você evoluir. Simples assim. Legal? Então, esses, gente, são os 6 maiores medos, conforme Napoleão Hill falou. É o medo da crítica, o medo da velhice, o medo da doença, o medo de perder a pessoa amada, o medo da morte, o medo da pobreza. São os 6 maiores medos. Só que eu destaquei um medo aqui, principalmente para nós que trabalhamos salvando vida, que realmente a gente tem que pensar. O medo de falar em público. Esse medo de falar em público, ele realmente está entre os maiores medos da humanidade. Então as pessoas têm medo de falar em público. Porque tem a ver com o medo da crítica também. Mas as pessoas travam na hora que vão falar em público. Tem várias pessoas que querem ser instrutores, mas muitas vezes elas têm o quê? Um medo de falar em público. E esse medo te trava. Esse medo faz você pode ser um conhecedor do que você vai falar, mas se você tiver esse medo, se você não tiver o controle, você trava, você não consegue falar. Eu vou dar um exemplo quando eu comecei a ministrar treinamentos. Eu começava a querer seguir e modelar outros instrutores que davam um treinamento mais sério, aquela coisa mais padrão e tudo mais, lendo slide e tudo mais. Só que aquilo ali não era a minha essência, não era o que eu sou de verdade. Então eu queria imitar eles. E toda vez que eu queria modelar eles, realmente fazer do jeito que eles faziam, eu travava, eu não conseguia. Não conseguia falar no mesmo tom de voz, eu não conseguia falar no mesmo padrão, eu não conseguia ler o slide igual eles liam no slide, aquela coisa toda, eu não conseguia. Até um dia eu falei, cara, eu vou falar do que eu penso, eu vou falar do jeito que eu sou e vou falar do que eu conheço, do meu jeito. Simples assim. Aí sim começou a fazer diferença. Já começava zoando por causa do meu tamanho. Ó, pode me chamar de Flavão, tá, não sei o quê. E tá, para quem não me conhece, eu tenho 1,70. Porque todas as pessoas que têm abaixo de 1,70, a gente sempre fala que tem 1,70. Não sei se você aqui no Instagram, se não no YouTube, é da turma do 1,70. 1,70, a turma do 1,70. Então, se você é abaixo de, por exemplo, você tem 1,62. Não, você tem 1,70. As pessoas te perguntam, qual que é a sua altura? 1,70. 1,70 exato. Então, a turma do 1,70, então realmente sabe o que eu estou falando. Então, muita gente já me zoava por causa do meu tamanho. Então, o que acontecia? Na hora que eu iniciar o treinamento, eu já começo falando de mim, eu já começo me zoando. É zoar eu mesmo, ok? Porque era momento que eu tinha de o quê? De me transformar num cara mais confiante. Por quê? Para mim ficar mais tranquilo. Eu sei que os meus primeiros 5 minutos de um treinamento, de uma palestra, que seja, eu sei que é os 5 primeiros minutos piores que eu tenho. Depois daqueles 5 minutos, acabou. Eu já estou enturmado com a turma, a gente já está já conheço todo mundo ali, então você já fica mais à vontade. Mas eu sei que os primeiros 5 minutos são importantes, tanto para mim, tanto para as pessoas que me escutam. Então eu vou focar nesses 5 minutos para quê? Para a gente gerar engajamento, para a gente interagir, para minha adrenalina baixar e eu continuar mandando minha mensagem, ok? Então esse medo de falar em público é um dos medos que eu me encaixei, onde que tem várias pessoas que realmente têm dificuldade em falar em público e acabam elas não conseguindo evoluir. E eu tenho que falar uma coisa aqui com você que trabalha salvando vidas, infelizmente, você tem que perder esse medo, ou se não, aceitar, eu nunca falo em perder, eu aceitar o medo que você tem de falar em público e fazer o que você precisa fazer. Por exemplo, eu sou um cara muito tímido, não coloca a culpa na sua timidez. Ah, eu não consigo falar em público, eu sou muito tímido. Para de bobeira. Eu sou um cara muito tímido. Não parece, né? Mas eu sou. Eu sou um cara muito tímido. Ok? Eu sou um cara muito calado, muito na minha. Tenho vergonha até de conversar com as pessoas e tudo mais. Ah, mas você faz live, você dá treinamento. Sim, é minha profissão, é o meu trabalho. Então, quando eu estou aqui de frente com vocês, eu deixo minha timidez de lado e falo e faço o que precisa ser falado e o que precisa ser feito. Então, se você é tímido, não coloca a culpa de você não falar em público na sua timidez. Convive com a sua timidez, que faz parte de você, e entende que você é um profissional. E para você ser um profissional completo, você tem que lidar melhor com os seus medos. Então, quando você estiver diante de uma situação, você tem que falar. E por que eu estou falando diretamente para você, socorrista? Que quando você estiver de frente com alguém, ou quando você pedir para o pessoal afastar, você tem que conversar, você tem que falar. Quando o seu superior te pergunta o que aconteceu lá, você tem que falar. Quando você chegar numa reunião, você tem que falar, ok? Você tem que expor a sua ideia, você tem que expor a sua opinião. Então você tem que ficar atento nesses detalhes. Então, se você tiver um medo de falar em público, você não vai conseguir evoluir como profissional, tá, gente?
Você não consegue evoluir como profissional. Porque um profissional, principalmente na nossa área, tem que ser completo. Ah, Flávio, você tem que ir falando que, para mim crescer como socorrista, eu preciso falar em público. Sim, precisa, porque a sua obrigação como profissional que trabalha na área salvando vidas é multiplicar o seu conhecimento. Então não vem com mimimi falando, eu nunca tive que falar em público, então não vou trabalhar, não. Você tem por obrigação de multiplicar seus conhecimentos, porque quanto mais pessoas sabem sobre primeiro socorro, sobre prevenção, mais pessoas vão ser salvas. E essa atitude e esse detalhe faz parte da sua profissão, faz parte da sua vida. E se você é uma pessoa egoísta, que não quer multiplicar, não quer compartilhar o seu conhecimento com o outro, você é egoísta. Você não é profissional. Então entenda, se você não escutou na sua formação, eu estou aqui para falar na cara. Você é um profissional que tem que ser completo. Você tem por obrigação de compartilhar seus conhecimentos. Ah, vou compartilhar com quem? Com quem precisar, com quem te perguntar, que as pessoas vão te perguntar. Ô fulano, você trabalha no SAMU? Aqui, aconteceu isso, isso e isso. Aí você, não, tem que medo de falar, eu não vou falar não, que eu tenho vergonha. Para de bobeira, pô. Você vai lá e vai falar o que precisa ser feito, que a pessoa está escutando. Se você não souber a resposta, você vai procurar alguém que saiba. Você, quando está de uniforme, que as pessoas te têm como referência, tem por obrigação de dar uma resposta para a população. É para isso que você vive, pô. Quem trabalha na área de socorrendo vidas, na área de resgate, você trabalha em prol do próximo. Então, se o próximo te perguntou algo, você tem por obrigação de responder à altura como profissional que você é. Então, para de mimimi, para de frescurar, de falar que você não é capaz, que você não consegue, e começa a ter confiança em si próprio e começa a responder o que os outros estão te perguntando. Porque isso também faz parte da sua profissão. Agora, se você vai virar um instrutor, se não vai, isso aí é outro problema. Ser instrutor, ser palestrante, ser professor não tem nada a ver com falar em público, tá certo? Porque você sobe um degrau de cada vez. Então, se você realmente quer falar em público, eu quero dar palestra, quero dar treinamento, você começa a ministrar palestras e treinamento para 2 pessoas, 3 pessoas, 5, 10, 100. Depois você vai perceber que a quantidade é de menos, ok? Depois você vai perceber que aqui na live eu posso ter 2, 7, 10 pessoas, 100 pessoas, 1000 pessoas acompanhando. Eu vou falar do mesmo jeito. Não importa a quantidade. O importante é quem está presente. Então, é você se preocupar com as pessoas que estão presentes. Então, se você for ministrar algum treinamento, se você for falar de alguma mensagem, se tiver 2 pessoas, você fala a mesma coisa que estivesse falando para 100. Então, entrega o que você tem do seu melhor. Então, entenda isso de uma vez. Não confunda timidez com medo de falar em público. Porque a sua timidez faz parte de você. É sua personalidade. Não tem como você abrir mão disso. Mas quando você está diante de uma pessoa que está te perguntando uma questão profissional, você tem que ser profissional, você tem que responder à altura. Ok? Só que para você lidar com todos esses medos que eu falei, existem técnicas, existe um tempo que você tem que seguir, existem procedimentos, existe estratégia. Sim, são várias coisas que tem que eu não consigo falar nessa live, nesse bate-papo. Só que eu quero somente pontuar com vocês que, conforme Napoleão Hill, existem 6 maiores medos da humanidade. Eu só acrescentei mais um, que é o medo de falar em público, que também faz parte, ok? Então, para você lidar melhor com esses medos, você tem que identificar isso em você. É o primeiro passo, pô. Depois, legal os coraçãozinhos, muito show. Depois que você identificou isso em você, aí sim você vai se preocupar em realmente lidar com esses medos. Aí sim, você vai me chamar lá no privado e falar, Flávio, eu tenho essa dificuldade, cara. Como que você pode me ajudar? E eu vou te falar como você pode, como que eu posso te ajudar. Ah, mas você vai querer me vender uma mentoria, vai querer... Não, você compra se você quiser, mas dicas, insights, eu poder contribuir, isso eu entrego de graça, certo? Isso daí eu não cobro para isso, não. Eu poder contribuir com você para que realmente você possa lidar com uma certa situação, isso eu entrego de graça. Então não precisa ficar com medo de me chamar no direct lá, de conversar comigo que eu vou te cobrar, que eu não sou assim não, tá, gente? Realmente, se um dia você querer adquirir uma mentoria minha, eu vou ficar muito feliz de te acompanhar e te ajudar a realizar seus objetivos. Mas se você quiser bater um papo comigo, eu fico à disposição. Só me chamar lá no direct, ou se não, me mandar um privado, ok? Me chama lá no WhatsApp, vamos bater um papo. Eu fico à disposição de vocês, porque a minha missão é essa.
É ajudar socorristas realmente a fazer a diferença nesse mundo, pô. E quanto mais socorrista eu consigo ajudar, mais vidas ele vai salvar, simples assim. Então é para isso que eu estou aqui hoje, tirando esse domingão, para falar um pouquinho sobre autoconfiança essencial. É isso que eu estou falando. Esse é uma das terceiras características que realmente de um socorrista de sucesso. Porque a primeira eu falei sobre o poder do grupo, você conviver em comunidade. A segunda que eu falei foi sobre você descobrir os seus objetivos. E a terceira sobre autoconfiança. A terceira característica. E isso é essencial. Por exemplo, a situação que eu passei de transição de carreira que eu estou vivendo, o poder do grupo. Eu falei com vocês sobre network. Se eu não tivesse o contato, o QI, quem me indique, quem realmente fala por mim quando eu não sou presente, se eu não tivesse parceiragem, eu não conseguiria fazer uma transição de carreira. Ok? Se eu não tivesse um objetivo bem definido, realmente eu não conseguiria tomar uma decisão se realmente é o certo. Eu largo uma coisa certa para tentar algo novo. Então, o objetivo é importantíssimo. E se eu não tivesse confiança no meu potencial, no que realmente eu posso entregar como profissional, eu não toparia esse desafio. Então, são características essenciais para um socorrista de sucesso, pô. Conforme Napoleão Hill, ele percebeu em um estudo de 25 anos de estudo que pessoas de sucesso têm as mesmas características. Pessoas de fracasso, que realmente não alcançaram seus objetivos e desistiram, que são essas pessoas fracassadas, ok? Que a gente coloca como fracassadas, são as pessoas que realmente desistem de buscar algo que é importante para elas, também tem as mesmas características. Basta você que está aí definir e qual que você se enquadra, ok? E o que realmente você quer para sua vida. Se realmente você quer ser um profissional de sucesso ou se você realmente quer sentir como que é ser um profissional fracassado, que desiste dos seus sonhos, desiste do próximo, desiste de realmente dar o melhor para você. E tem muita gente que fala o seguinte: qual que é o segredo? Qual que é o segredo do sucesso, Flávio? Qual que é o segredo do sucesso? Então eu estou aqui para te falar o seguinte: o segredo do sucesso é o Caio Carneiro, ele falou um negócio muito interessante. Que o segredo do sucesso é o seguinte: deseje loucamente algo e trabalhe duro para isso acontecer. Então é simples assim. Você quer saber o segredo do sucesso? É isso. Deseje loucamente e trabalhe duro para isso. Trabalhe duro para conquistar. Sabe por quê? Ele colocou uma coisa bem interessante que eu vou ler aqui para vocês. Pois não existe uma única coisa que você faz que vai fazer a sua vida bombar. Não existe uma coisa que você faz hoje que vai fazer a sua vida bombar. Sabe por quê? Porque a vida é um conjunto de boas decisões. Então você vai chegar ao sucesso se você ter a chance de tomar boas decisões em conjunto. Então não é uma coisa que você faz nessa vida que vai fazer você bombar, que vai fazer você ser um socorrista de sucesso. São um conjunto de coisas, um conjunto de decisões que realmente vai fazer a sua vida passar para o próximo nível. É por isso que eu falo das 16 características de um socorrista de sucesso. É por isso que eu resolvi fazer essas lives, falando cada live de uma característica que você deve desenvolver para você ter sucesso na sua vida. É para isso que eu fiz. Porque eu sei que para você ter sucesso é um conjunto de boas decisões. Legal? Então vai lá, identifique quais são os seus medos, melhore e potencialize sua autoconfiança e muda o mundo, pô. Faz a diferença nesse mundo. Que nós estamos precisando de pessoas que fazem a diferença nesse mundo. Ok? Então, gente, quero agradecer todos que participaram, tanto aqui no Instagram, tanto lá no YouTube. Legal? É igual eu falei, vai ficar disponível aqui no Instagram esse vídeo por alguns tempos, alguns dias, ok? Lá no YouTube também vai ficar disponível, depois eu vou retirar tudo isso daí e vou deixar disponível lá na comunidade. Então, se você perdeu a primeira característica, a segunda característica, é o seguinte, acompanha aí no Instagram, lá no IGTV tem, ou se não, lá no YouTube também tem. Legal? Deixa eu ver aqui o que o pessoal tá mandando aqui antes de eu fechar. Pô, 2 lives que aconteceu aí, 2 horas de live praticamente. Muito. Yuri colocou. Pô, Yuri, é o seguinte, cara. Ele colocou aqui, fale sobre fraturas e lesões. Então, Yuri, a questão do programa Socorrista na Essência, eu não falo tanto da parte técnica, tá? Eu não falo muito da parte técnica, muita gente me pergunta.
aqui na live não é minha pegada. Existem vários outros instrutores, várias outras pessoas que falam da parte técnica na live. Eu não falo muito, ok? Porque a pegada do professor Corrêa na essência é questão de mentalidade, de controle emocional, de tomada de decisão. Só que é o seguinte, cara, eu sempre faço alguns treinamentos mais técnicos. E normalmente eu entreguei já um treinamento de primeiros socorros, de suporte básico, que foi gratuito, ok? Para fazer ao vivo, eu já estou preparando outro treinamento gratuito também para a gente falar de uma parte técnica. Então, é um outro momento, ok? Que eu falo dessa parte, tá, Yuri? Então, o pessoal que perdeu também lá no treinamento de primeiros socorros, o treinamento de suporte básico, com direito a certificado e tudo mais, eu deixei disponível lá na comunidade Socorro de Essência, lá na plataforma que eu te falei. Então, lá, além dessas palestras, além de várias outras coisas lá, você também tem acesso aos treinamentos técnicos também. A questão de fratura, Yuri, lá eu falei lá também. Legal? Mas bacana aqui, cara. Show de bola. Colocou ali. Tá, deixa eu ver aqui mais o quê. A Paulinha colocou, eu tenho dificuldade em falar em público. Então, Paulinho, se ligou na dica que eu te falei? Então, realmente, esse medo, você vai conviver com ele. Mas não deixa esse medo te impedir de você realizar tudo que você precisa, tudo que você deseja. Não deixe que esse medo faça você evoluir. Legal? Então faz o que precisa ser feito. Comece, dê um passo de cada vez. Comece com 2 pessoas, 5 pessoas, 10. Depois você vai estar falando à vontade. Então entenda que a timidez não tem nada a ver com falar em público. A timidez faz parte de você, ok? Então realmente eu sou um cara tímido, mas se precisar de falar, eu vou falar. Se precisar de dar minha opinião, eu vou dar minha opinião, ok? Porque o mundo merece saber minha opinião, ok? Se vai agradar a todos, eu não estou aqui para agradar a todos. Eu estou aqui só realmente para falar o que é preciso para as pessoas que querem me escutar. Então, Paulinho, vai nessa pegada e fala o que você precisa ser falado. Deixa eu ver aqui. É Paulinho, eu te chamo de Paulinha, né? Paulinho, cara. Isso daí, Yuri. Apenas seja você mesmo. Tenha pulso. Show demais. Yuri colocou, e saiba o que eu dizer, tá? O Flávio colocou, obrigado por tudo, parabéns por mais uma aula top. Muito bacana, Flávio. Eu que agradeço aí, cara, pela presença. O pessoal do YouTube também, brigadão pela presença também. E, ó, fica atento que depois eu vou falar da 4ª característica, é legal? Fica atento, que depois a gente vai fazer uma outra live falando disso aí, tá certo? Então, pessoal, obrigado por tudo, obrigado pela presença nesse domingo. Espero que vocês tenham um ótimo domingo hoje e até a próxima live, beleza? Fui! Pessoal do YouTube aqui, muito bacana, deixa eu parar de compartilhar aqui com vocês. Muito show. Deixa eu ver aqui se tem alguém presente, se mandou alguma pergunta, alguma coisa assim. Não, muita coisa bacana, muito show. Vou ver se eu respondo o pessoal aqui no YouTube. Legal? Vou trazer até a câmera para cá, mais perto de vocês. É isso. Legal, deixa eu ver como tá. Que eu vou responder a turma aqui também. Deixa eu ver aqui. Deixa eu trazer a câmera aqui para... Faço questão de responder vocês aqui no YouTube que ficaram presentes comigo até agora. Então, vamos lá. Adriana presente, show de bola, Adriana. Bacana, Adriana, Arlete. Deixa eu colocar meu óculos. Tem que colocar meu óculos para ler aqui a pergunta da turma. Arlete colocou, sou aluno do Policarpo, show de bola. Excelente instrutor aí, bacana, Arlete, muito show. Não, legal. José colocou aí também, 2 empregos, estou sem nenhum devido à falta de locomoção. Cara, realmente, José, realmente a dificuldade que a gente tem em questão de locomoção nesse momento hoje é complicado, cara, mas faz parte. José colocou também, não parei para pensar, mas acho que sim, tá, não estou esbanjando, que tenho 32 anos e fico meio assim porque não tenho fios brancos. Isso aí, é igual eu, viu? Igualzinho eu, tá, José? Eu também não tenho muito fio branco, não, mas eu falo com muito orgulho, tenho meus 41 anos com muito orgulho, gosto muito do que eu faço, legal. Deixa eu ver aqui também se tem mais alguma pergunta. José também colocou, sim, não sou da pandemia que estamos enfrentando, mas sim de todas. É isso aí, são várias outras crises que nós estamos enfrentando. Então, a gente tem que estar atento, não é só a pandemia. Nós estamos vivendo um momento de crise, realmente de saúde, crise econômica que vai vir, crise política também. Legal? Então, é isso, a gente tem que adaptar essas situações. Legal? Edivaldo colocou, Edivaldo chegou aí também, bacana. José colocou também, eu não vou deixar de fazer o que eu quero.
por causa de críticas. Durante minha formação, eu recebi algumas críticas. Me formei, fiz especializações, fiz capacitação, tudo as minhas cursos. Isso daí, cara. José, tem uma coisa que eu sempre falo o seguinte, eu não sou o tipo de cara que fica esperando a empresa pagar as minhas especializações. Se a empresa que eu estou trabalhando, ela pagou minha capacitação, legal, eu faço. Se ela não está pagando, eu faço por minha conta também, legal? Porque realmente eu tenho que investir no meu conhecimento, que conhecimento ninguém me tira. Ok? Isso pode tirar o meu emprego, mas o meu conhecimento ninguém me tira. Então, eu sempre vou investir nos meus conhecimentos. Legal, José. Muito show. Colocou aí também. Deixa eu ver aqui. Edivaldo, segue a vida, não deu ouvido para pessoas negativas. Isso aí, Edivaldo. Show de bola, cara. Eu nunca dou ouvido para pessoa negativa. Cara, eu não perco tempo. Eu não vou perder meu tempo. O José também colocou. Críticas só importam. As construtivas, as negativas. Para bem longe de mim. Legal. E, José, uma coisa bem interessante. Crítica é crítica, cara. Vamos entender o seguinte. Crítica é crítica. Independente se ela é positiva ou se ela é negativa. Legal? Deixa eu ver aqui mais também. Deixa eu ver. José colocou. José, pô, participativo mesmo. Obrigado aí, José. Por participar tanto assim, cara. Muito show, muito bacana. Deixa eu ver aqui. Tinha hoje em dia, mais ou menos. Mas quando aí a primeira palavra... Cadê? Sumiu aqui. Deixa eu ver. Deixa eu buscar aqui. Deixa eu ver aqui. Tinha hoje em dia, mais ou menos. Mas quando aí a primeira palavra você solta, aí fica tudo mais fácil. Conselho que dou: fazer oficinas de teatro ou treinar de frente ao espelho. É legal, Zé, é bacana essa questão do teatro. Teatro ajuda bastante, fiz teatro um tempinho também. Então, trabalhei também com alguns trabalhos culturais também, então me ajudou bastante hoje em dia, ok? Mas é bom, treinar em frente ao espelho também é legal. É uma das coisas que eu não fazia tanto, tá? Eu não faço muito. Treinar em frente ao espelho, que eu acho meio sem graça, tá? Mas muita gente fala para treinar olhando para o espelho, para você ver a sua postura, ver a forma que você fala, a forma que você se comporta, isso é legal. Então, se as pessoas dão dica dessa forma, é sinal que funciona, ok? Eu uso outras técnicas, mas é importante também, muito show. O José colocou minha altura, não é 1,70, é 1,67. Eu sou um maníaco. É legal, você é da turma do 1,70, né? Então, normalmente, a turma do 1,70, rapaz, é meio maníaco mesmo, é meio sangue no olho a turma do 1,70. Colocou aí 67, só faltou a Giovana hoje. A Giovana não teve presente aí, né, Edvaldo? Ah, então bacana, gente. Então é o seguinte, agradecer aí o pessoal também, ok? Que teve presente aí no YouTube também. Obrigado pela presença e conto com vocês nas próximas lives, nos próximos